Estamos de volta do um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Aqui a gente discutiu se vai ter uma integração Coreia do Norte e Coreia do Sul, se teremos ou não teremos a possibilidade de ver famílias que foram separadas unidas, até a camisa Petit Pois do nosso amigo Márcio Guerra. É preto ou é cinza, Márcio? Não, eu tenho um preto aqui para fazer um meio comparativo. Talvez na então, tela, ó. Aqui, tá ó. bem. Este é um preto esbranquiçado Paulo e Velasco um branco faz uma espreteado. provocação. É um preto Boa que noite, lavou bastante e bancada acabou dos ficando meio homens de cinza. preto. Paulo Velasco. Paulo Velasco. Abraço, Paulo. Paulo, realmente, eu acho que sou o único em preto aqui. O Márcio disse que é cinza o dele. Os doutores Ivan, o Ivan é azul marinho. Azul, né? Porque não existe marinho, né? Azul marinho, né? É O azul. homem não vai definir tons de azul, né? Não. 50 tons de azul. E Não. os nossos amigos 50 tons de cinza. Esses sim, são várias tonalidades. Tem um pouquinho de cinza preto aqui, com né? cinza, dá, de repente o casaco, dá um Esses dois ali são sempre bem Com esse elegantes, lenço bem que, vestidos. evidentemente, ele Não, dá uma um dia- quebrada. um dia eu assim, chego. né? Mas com distinção do Dr. Alberto, né? Não, o Dr. Alberto é o Corcur. Não o tem. Dr. Alberto- Não tem Esse cabelo diálogo. defeito. Né? Estão falando Mas eu isso aí vi, ele não porque- me viu. Ele não me viu Estão no falando isso aí shopping esse porque- final de semana, mas eu ouvi. Ele pode ter feito de Tava conta também. comprando, No shopping. Ivan? Ele Tava pode ter comprando feito de roupas conta. pra ele? Ah, mas eu Não, também. eu fui comprar um pijama pra minha avó que tá no hospital, cara. Mas eu te Beijo vi. pra avó. Mas eu também ia fazer de Ela tá no conta. hospital, que eu te mas vi. assim, ela tá no hospital, Ele agora tá tava se recuperando. disfarçado. Ela tá já aqui, ó, a milhão no WhatsApp e no Não Facebook. tem quem segure ela. Não né? tem jeito. Mas, ele Mas não- todo o ele- drama ele termina tava, mesmo quando o quando ele WhatsApp. tava assim, muito... Aí quando tu viu ele Solto. numa loja de lingerie comprando pijama pra avó, tu Ah, eu achou digo, que era não. outra coisa. Não, Eu tava mas com a minha ele esposa tava bem- namorando, tava bem roupa acompanhado e com a esposa solto. dele. Mas onde tu foste no shopping, eu também ia fazer de conta que eu não tinha te visto. Ele foi comprar aquelas meinhas que tem os dedinhos separadinhos. Será? sabe? Aquelas. Mais um. Eles estão rebeldes aqui, Mais porque um. no intervalo Ele também esqueceu. rolou, já que eu tava falando Mais aqui, um. e eles estavam com o comentário do porque o Paulo Paulo Velasco, veio com estavam aqui. aqui de chacrinha, enquanto eu tava falando, eu tava olhando aqui. Coisa ou outra aqui. Ele Aliás, esqueceu o check-in aliás, no automático. Minha Eu esposa- fui no shopping almoçar com a família e eu precisava de uma rede Wi-Fi rapidinho, que eu precisava responder um negócio de trabalho e eu, maluco. Fez um check-in. Fez um check-in. Rapaz, eu tenho uns amigos, Pegadinhas dos tempos eu modernos. tenho uns amigos, sabe? Muito amigos. Ele te comentou na hora. Não só ele, né? Com um bando de sem serventia. Mas que bom que tu tava na lupa. Podia Eu sempre ser imagino muito que pior. foi na Imagina. delegacia Podia. no dia seguinte. Podia ter pego um Wi-Fi. Podia. Podia ter pego um Wi-Fi por engano, por exemplo. Pois é. E aí? Não é pijama, Sorte né? que não era um salão é de pijama, beleza. foi pra casa dormir, né? Não é. Não, só tá no pleno vigor, no oferecimento de novos patrocinadores da nossa Vale TV, que é Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, né, doutor? Olha, e faz anos que a Central de Alarme trabalha muito bem aqui no Novo Hamburgo. Uma referência, né? É uma referência. Aliás, depois a gente tem que falar, fazer uma referência do doutor Ivanir, né? Pá, Puxa uma vida. perda muito grande. Mercator Feiras e Eventos, mais saúde, mais vida. Vem aí a Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque Gramado. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. braumóveis.com.br. Sebratel Global com a internet gaúcha como você. Sebratel é velocidade. E Locfer, fechaduras e acessórios. Abraço para o nosso amigo Moacir. Eu quero trazer para nós. Quer fazer uma referência, por favor, Ivone? Foi com muita tristeza que a gente recebeu, né? Sexta-feira eu tive na reunião almoço em Garibaldi da FECONCEP, Federação dos Conceptos do Rio Grande do Sul. E lá eu encontrei com o Jovir. O Jovir é um empresário que ele junto com o Ivonir, eles fundaram a FECONCEP. O Ivonir foi um dos primeiros presidentes do Concept no Novo Hamburgo. Foi um cara que trabalhou muito, quando o Concept estava em alta, ele fomentou muito o Concept. E a distância, porque eu não tinha muita ligação com o Ivonir, mas o Ivonir sempre, por mensagem do WhatsApp ali, pelo Messenger, e quando eu tinha o Messenger no Facebook, e ele também me incentivava com relação ao conceito, porque ele foi um grande conhecedor do conceito. E eu recebi... Foi um dos que... da Associação Brasileira de Conceptos. Né? Exatamente. Confederação. Foi um dos fundadores. E eu recebi a triste notícia de que ele faleceu. Né? Ele estava hospitalizado, ele estava grave e tal. Faleceu. E nós falamos muito nele
na FECONCEP, no almoço da FECONCEP, lá todo mundo queria saber dele, perguntava por ele. E foi uma lástima ele ter nos deixado aí. Foi uma pessoa assim, uma pessoa que quem falava dele, sempre falava dele com carinho, com respeito e com admiração. Então, assim, deixa uma lacuna muito grande, muito forte com relação à segurança pública. Era um homem apaixonado pela segurança pública, era um homem apaixonado pelos conceitos, né? Era um homem que passou a vida dele sempre ajudando, né? Sempre ajudando no que fosse preciso, em termos de segurança pública, em termos... tudo que era público para ele era muito importante. Né? Um homem que sempre estava ali, aguerrido. Exerceu muita cidadania, né? Exerceu a cidadania. Então, partiu assim, eu acho que Novo Hamburgo perdeu muito com a partida dele. Né? Eu acho que a Prefeitura de Novo Hamburgo, a Câmara de Vereadores, deveria fazer alguma coisa em homenagem a Ivanir Cardoso de Mello. Deixo aqui o meu pesar à família, né, aos familiares, pois todos os amigos sabem quem foi Ivanir Cardoso de Mello. Eu tenho certeza que ele será muito, muito celebrado a sua passagem por aqui. Não só pelo poder público, mas ele vai ser muito lembrado por todos nós por muito tempo. Eu tive a oportunidade de recentemente encontrar ele no último encontro dos presidenciáveis na CI. Na próxima sexta-feira a gente vai ter a oportunidade de ver o Flávio Rocha, né, dono da Riachuelo, pré-candidato à presidência da República, mas ele estava lá no Alckmin e esteve lá quando passou por ali o Álvaro Dias. E naquele momento ele pegou o microfone, fez uma pergunta para o Álvaro e disse: olha, estou muito contente de ouvir falar, estou muito feliz com tudo que está dizendo, mas eu quero saber se em seguidinha ali, na cara dura, assim, na lata, pronto, com a honestidade que ele conduzia as coisas dele. Quero saber se logo, logo não vai vir um mais de lama teu também. Não vai vir denúncias contra ti também, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, é claro, né, o Álvaro não esperava toda essa sinceridade, mas teve a oportunidade de falar muito bem sobre isso. Falando em eleições presidenciais, larga o Kim, Pedro, e vem aqui para o Brasil. Põe na tela para nós aí, por favor. Quero conversar com os nossos. Essa é da Presidência da República. Tem tanto nome que parece a eleição lá de 89. Não tem marronzinho ali, Pedro? Me lembro do Paulo Francis. Marronzinho, quem mais estaria ali, doutor Alberto? O Paulo Francis, eu achava muito engraçado que ele comentava assim, né? Sempre aqueles 3 ou 4 da frente, né? E alguém perguntava: tá, mas e o fulano que estava lá, 25º? Não conheço. E se não conheço, não existe. Por exemplo, Levi Fidelix, né? O eterno Levi, que está com menos de 1%. Josué Alencar, do PR, filho do nosso ex-vice-presidente José de Alencar. O João Goulart Filho, pelo PPL, 1%. João Amoedo, menos de 1%. Henrique Meirelles, pelo PMDB, sempre PMDB, menos de 1%. Guilherme Boulos, do PSOL. Guilherme Afinfe Domingues, também foi presidenciável lá em 89, né? Tá aí, ó, PSD, menos de 1%. Flávio Rocha, do PRB, que estará aqui em Novo Hamburgo na próxima sexta-feira, menos de 1%. Fernando Collor de Mello, esse a gente também lembra de 89, né? PTC, a gente não consegue esquecer dele nunca. Me permite uma parte, Rodrigo? Por favor. Eu acho que isso mostra que essa moda retrô anos 80 foi longe demais, né? Chega. Doutor, posso fazer tantas intervenções quanto for necessário nesse sentido, porque foi Tanto bom demais. de baixo para cima quanto de cima para baixo. Aldo né? Rebelo. Podemos dizer a mesma coisa. Aldo Rebelo pelo Solidariedade. Sou da época que o Aldo Rebelo estava onde? No Partido Comunista, não Partido é? Comunista. PCdoB, né? Brasileiro. Rodrigo Maia pelo DEM. O DEM que está fazendo um ensaio se aproximando de Ciro Ele Gomes, não era do né? PCdoB, ele era do PCB. PCbão. O Partidão, né? Manuela Dávila pelo PCdoB, 2%, sai dessa turma do 1%. O Álvaro Dias do Podemos com 2%. Já ouvi dizer Aliás, que com a 4%. Manuela vai deixar de concorrer e vai vir a querer concorrer ao Rio Grande do Sul. Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, empatados ambos com 6%. Marina Silva da Rede com 10%. Segundo lugar, Jair Messias Bolsonaro, pelo PSL, com 17%. E Luiz Inácio Lula, do PT, primeiro lugar com 30%. Mas ficha limpa, não conta?
Então, diz que intenção de voto, cenário 1 para o primeiro turno, de 6 a 7 de junho de 2018, essa Esse país pesquisa não pode feita dar certo, os caras pelo criticam. Os Datafolha. caras Volta para criticam. nós aí, Pedro, Não. vamos pegar essa... Os Não, caras esse país não pode dar criticam. certo. É uma hipocrisia no Brasil. Os caras criticam que tem celular dentro do Presídio Central, mas tem celular dentro da Polícia Federal. O cara tava gravando o Lula dentro da Polícia Federal lá em Curitiba. Não é isso. Eu teria fazendo duas observações a campanha fazer política dentro da cadeia. sobre esses números. A primeira seria sob o ponto de vista sociológico. Realmente impressiona que um político condenado em 2 instâncias, preso já há 2, 3 meses, que resolvam, não, vamos por curiosidade botar o nome dele ainda na pesquisa e ver, e ele continua com uma votação, não é que ele só está em primeiro, ele está disparado em primeiro. Então, do ponto de vista sociológico, é uma coisa... No segundo turno ele ganha em todos os cenários. É uma coisa impressionante. O brasileiro tem que ser estudado mesmo. Do ponto de vista Tem que abrir sociológico... a cabeça do brasileiro em 2 partes. Não, ele tem que ser... É uma coisa impressionante. Estudado de pela ver. NASA. do povo, Tem que ser Marcelo. estudado pela NASA. É saudade do povo? Mas saudade do quê? Pelo amor de Deus, Quem conseguiu piorar, né? saudade do quê? Eu não consigo entender qual é essa saudade. Eu só faria daí uma segunda observação. A par essa questão, que é um fenômeno sociológico digno de nota e que merece aí maiores estudos e considerações, mas do ponto de vista jurídico, me parece muito inequívoco que, salvo algum atropelo, alguma exceção, alguma situação excepcionalíssima que não se pode conceber em nenhum prognóstico racional razoável, nós podemos dizer com 100% de segurança que o ex-presidente Lula não vai concorrer nas próximas eleições e pronto. Independente de gostar dele, de não gostar dele, de ser simpatizante, de detestar, de ser petista, de ser antipetista, ele não vai concorrer. Então, me parece que nesse momento que a gente está lidando com tantas incertezas, colocar essas projeções com o nome do presidente Lula, como se ele pudesse estar na cédula, bagunçar uma eleição. me parece uma perda de tempo. Eu acho que nós não devíamos perder tempo estudando cenários que são absolutamente hipotéticos, que não tem nenhuma possibilidade dele se concretizar. Salvo se, né, vai dar uma bruxa, desce um disco voador, se demonstra que toda a condenação dele, todo o processo foi uma... Sabe que a gente está, para começo de conversa, a gente está no Brasil, né? Onde até a vaca voa, né? Aí que era, sabe que tu, acho que é transmissão de pensamento. Eu ia citar uma frase que era sempre dita pelo seu ex-prefeito Zé Ayrton, que eu tenho em alta conta, assim. Está mais tranquilo que o Lula, né? E ele sempre disse, na política, até cavalo voa. Fazia uma pausa de costas. Né? Então, a gente fala, né? Racionalmente, a gente conhece as regras pré-estabelecidas, mas até que ponto no Brasil aquilo que eu hoje me vejo numa situação não que tem mais todo segurança. Mundo, o que vale do que está nenhuma. escrito no Brasil? O que a gente pode afirmar que realmente integra mesmo o sistema jurídico, né? Já que a gente pode outorgar ao Supremo Tribunal Federal que faça, às vezes, de constituinte e reescreva o texto constitucional, se a gente pode permitir que na via interpretativa se suprima texto legal. Enfim, hoje como advogado, vejo uma situação de conflito muito, muito dramática, porque como falar para as pessoas, olha, o que vai acontecer, por exemplo, no teu processo é isso aqui. Porque os tribunais, enfim, estão completamente fora de controle e decidem com critério nenhum, ao sabor das conveniências e questões como direitos e garantias fundamentais e requisitos para poder preencher as hipóteses no processo eleitoral, elas são discutidas da mesma forma que as paixões clubísticas, né? Gosto dessa turma, não gosto daquela turma, você é coxinha, você é petralha, enfim, e assim é a base da discussão, e não há o entendimento sobre o que afinal de contas vale no Brasil. O que afinal de contas diz a Constituição, o que afinal de contas diz o nosso sistema de leis sobre determinada hipótese. E é claro, né, o doutor Henrique que estava dizendo antes, é claro que não tem nenhuma hipótese legal dentro do sistema que a gente conhece, mas repara que a mesma narrativa dele, que tem um vasto entendimento da matéria, tem uma coisinha lá no fundo que todo mundo fica se perguntando, mas e se não acontecer alguma coisa que a gente ainda não sabe e tal, sabe? E olha a gravidade disso. Por isso que não é só um fenômeno sociológico, ainda, né? um fenômeno psiquiátrico no Brasil. É psiquiátrico. Sabe? É uma coisa absurda. Falta em lote.
Marlene, O Brasil lote. não dá para entender realmente. Assim, os caras protestam contra o preço da gasolina e depois estão pagando 6, 7, 8, 9, 10 reais o litro da gasolina. E estou aqui protestando, muito convicto nas redes sociais, porque é um absurdo esse governo, ou aquele governo, ou daqui a pouco o governo do Trump, porque a culpa é sempre dos outros no Brasil. Falando em Gilmar Mendes, tem aquela máxima, né? A Polícia Federal algema e o STF algemar. Se eu pudesse, se hoje fosse feita uma eleição entre os três poderes e cada um pudesse opinar com relação a qual acredita ser o poder mais culpado por tudo que nós estamos vivendo e toda a situação, eu com certeza votaria no judiciário. E faz tempo que eu defendo isso. Que é a insegurança jurídica e as coisas que acontecem. Melhor qualquer um de nós. E a falta de uma linha mais dura que possa levar aos outros poderes a uma revisão de postura dos outros poderes. Exatamente. Um limite. Vem do judiciário. Claro. O judiciário foi afrouxando, e hoje está desse jeito. E não é só na questão criminal, não é só na questão política, é na área civil também. Todos nós atuamos na área civil e a gente sabe, como tu falaste há pouco, doutor, que não tem como na área civil simplesmente dizer para um cliente qual vai ser o resultado da ação dele. Ele te pergunta, e Não outra tem coisa, como. depende de qual vara cair, depende do que vai ser dito nesse tribunal, porque o outro entende outra coisa. Outro dia eu estava explicando para um cliente nosso, assim, ó, nós fizemos uma manifestação, um determinado processo, com base no que está sendo entendido massivamente no STJ, Tribunal de Santa Catarina, onde ele tem um estabelecimento. Entende diferente. É isso aí. E não aprecia recurso. É isso Tu entra lá, fica... Enfim... Mas eu quero fazer uma provocação baseada nisso que tu disse. Eu vou provocar aqui, eu sei que ele é caudatário, né, ideológico e na tradição jurídica do Lênin Streck. Vou chamar ele para falar aqui justamente isso que ele está dizendo. O judiciário é mesmo o maior responsável por isso, porque ele é o incumbido nesse nosso sistema de checks and balances, né, de freios e contrapesos. Ele é o responsável na hora de dizer, tá bom, estamos em conflito aqui, o que vai valer? A lei. Mas olha como é que está no nosso sistema. Determinam lá que tal senador não é mais senador. E o STF vai lá e decide, como uma instância suprema, né, do nosso Poder Judiciário. E o Senado não cumpre. E aí vira uma chantagem. É o Senado. Quem decide sobre os seus senadores é o Senado, como fez. E aí eu queria ouvir também o professor Henrique Abel. Né? Sacanagem, né? O que né, Em 30 segundos, doutor. A gente está nessa situação de que, né, será que ainda há alguma coisa a ser dita que não foi dita ainda sobre esse problema? Isso, no fundo, está na origem da nossa própria transição, da transposição do modelo antigo, do velho regime da ditadura militar para o Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito, muitas vezes esse termo é usado de uma maneira muito gratuita, só como se fosse uma terminologia bonita, ou como se fosse sinônimo de Estado de Direito, ou como se fosse mero sinônimo de democracia contemporânea, mas, na verdade, tecnicamente, ele é um modelo jurídico-político mais complexo. E, de fato, num primeiro momento, o Estado Democrático de Direito coloca o judiciário num patamar de maior responsabilidade. Por quê? No Estado Democrático de Direito, que, né, ele entra aqui no Brasil inspirado pelo constitucionalismo europeu pós-Segunda Guerra, este modelo dá um papel, de fato, mais destacado num primeiro momento para o judiciário, porque o judiciário deixa de ser um simples instrumento a boca da lei. Apenas quem vai dizer o texto legal. Exato. Ele deixa de ser aquele papagaio da legislação e ele ganha um papel novo, por assim dizer, de garantidor de segundo grau de direitos e garantias fundamentais. Então, dentro desta nova realidade, você ter uma certa judicialização da política faz parte desse novo modelo. Por exemplo, o Estado tem a obrigação legal de fornecer tais e tais medicamentos para a pessoa doente. E se o Estado não cumpre com essa obrigação, o Judiciário assume esse papel de ser um garantidor de segundo grau. O problema é que aqui, no Estado Democrático brasileiro, nós tivemos uma transposição
de um maior papel de preponderância, um maior papel de garantia do judiciário para um papel de ativismo judicial. Ativismo judicial já é uma criatura completamente diferente. Ativismo judicial é quando o judiciário passa a ter uma agenda. É quando ele passa a acreditar que nós somos os 11 magos iluminados que estamos aqui nessa corte superior. Nós vamos fazer o país avançar. O problema que eu vejo aí, com perdão de te atropelar, eu acho que hoje no Brasil se judicializa tudo, inclusive a questão política. Porque o Estado, vamos dizer, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada um deveria cumprir o seu papel. Só que no Brasil, como tu mesmo bem colocaste, nenhum deles cumpre o seu papel a pleno. Todos deixam a desejar. E um empurra para o outro para que se resolvam os seus próprios problemas. E todos amam legislar também. E os três adoram legislar. Adoram legislar. Esse eu acho que é o maior perigo. O ponto em que o judiciário E aí ele não vem se o contentou terceiro. mais em julgar. Ele começa a legislar. Ele começa a editar normas e a dizer Exatamente. o conteúdo. A quem cumpre. É aí que eu ia chegar, e aí vem O Ministério Público tem um outro script, quarto tem uma órgão crítica densa. que não resolve nada e por vezes tumultua muito mais, que é o Ministério Público, ou federal ou estadual, que vem e ao invés de dizer, botar um limite e dizer, peraí pessoal, Sabe vamos onde- limitar e vamos dar a segurança tenho- jurídica que todos necessitam. Eu tenho uma proposta disso, assim, há muito tempo eu defendo isso, muito especialmente a membros do Ministério Público e do Judiciário, que eles efetivamente nos alcancem, porque nós estamos à frente deles em termos de responsabilidade, nós advogados, né, que seria através da responsabilização. Exatamente. A partir do momento que tivessem que arcar com as consequências do que decidem, porque existem muitos juízes e muitos desembargadores e muitos ministros Isso existe. que assassinam Aqui ao lado, quando na assinam, Argentina existe isso. que assassinam quando assinam, que tomam decisões políticas, que se intrometem a querer captar o sentimento do povo e transformar em norma na hora de julgar, que deveria ser um ato de apenas aplicar o direito e não de criar ele. Aqui ao lado, aqui, Entendeu? ó, na Então, Argentina, se perderam, existe esquece a o juiz e atividade o promotor do que ativismo. Exato. assina, que toma uma decisão e toma uma decisão errada, equivocada ou de má fé, ele responde por seus atos. E responde criminalmente, administrativamente, civilmente, e por vezes perde seu cargo. Mas e e as não ações? é aposentadoria Mas aí compulsória. E as ações? dizem que isso é o controle do judiciário. E as ações, olha Isso bem, não é o controle do o advogado, Sim, exatamente. Então, se ele olha a maneja, possibilidade dele se pronunciar, né? o advogado, Não, se ele não, maneja isso não- uma ação abusiva, temerária, que não está pautada no melhor direito, ou com dolo e causa prejuízo, ele, ao cliente ou à outra parte, ele é civilmente responsável por isso. Ele responde pelos danos que ele causa a terceiro. Mas o Ministério Público, por exemplo, analisando o sistema orgânico do brasileiro, ele é completamente anômalo, porque ele processa todo mundo, mas ninguém processa ele. Pelos danos consequentes de uma intervenção atabalhoada do Ministério Público. E olha como isso é grave na era da imagem. Porque basta falamos sair, isso como instituição, não como instituição. o membro do Porque- Ministério Público. Porque se sai, por exemplo, Ou na o capa Judiciário. da Zero Hora, Ministério Público investiga fulano de tal. Isso, para fins da vida daquela pessoa, condenado. é Sim. pior do que uma sentença do exatamente. STF, para dizer que é uma sentença que vale mais. A pecha tá? fica. Não tem, aquilo ali inviabiliza a vida da pessoa, aquilo ali causa danos, prejuízos deletérios que a gente não tem como mensurar. Eu adoro conversar com vocês, mas o nosso tempo é exíguo. Eu não consegui botar na tela essa pesquisa que aponta o governador Sartori com 30% das intenções de voto, que é também a maior rejeição entre todas Ainda elas. bem que a gente não tem mais tempo para a gente dizer Não que é absurdo. temos tempo para repercutir ela também, mas amanhã eu vou trazer essa pesquisa novamente. Vamos discutir também essa pesquisa da Presidência da República e mandar um abraço para os nossos telespectadores, Aninha Freire, que está na audiência, Carlos Fonseca está dizendo a visão dos senhores da bancada dentro do atual cenário dos jovens políticos atuantes hoje, quais seriam capazes de fazer frente a todo esse momento retrô? Boa pergunta, Carlos, fica para a próxima. Moacir Luckfer Fechaduras. Moacir está de aniversário, abraço, Moacir. Como pode isso? Não entendo. Como pode Lula estar na frente das pesquisas? Dalva Molon, verdade. Como o Brasil querendo curtir Copa, tudo pode acontecer. É triste, diz a Dalva. O Sandro Campos está dizendo, boa noite, bancada. Tem uma dúvida, Collor e Lula não foram finalistas da primeira
estragaram o suficiente o Brasil e os dois não tiveram problemas com a justiça. Meu Deus, isso é demais para minha cabeça. Para mim deu, acho que vou pro Chile. Uruguai. Eu te sugiro, Sandro, Uruguai. Acho que a carne lá é muito boa, é muito bom. Doce de leite, então é maravilhoso. Paraguai está rumo ao primeiro mundo, Chile também. Paulo Velasco. Lamento apenas que a Folha de São Paulo se preste a divulgar tais pesquisas. Logo, quem errou 63% nas últimas eleições faz essa referência a Paulo Velasco. A gente está no adiantado da hora, vem aí o Canis Weidel e o nosso Vale a Pena. Eu vou pedir para vocês fazerem um ponto final. Doutor Henrique Abel, por favor. Bom, para nós não nos estendermos demais, a questão é manter a coragem e nunca perder a esperança. Fé em Deus e pé na tábua. Doutor Eu Alberto. quero mandar um beijo muito carinhoso para minha esposa. Feliz Dia dos Namorados para nós, para todas as pessoas aí com muito amor, com a proteção de Deus, com a bênção de Deus. E também justificar que eu consegui o habeas corpus para estar presente hoje de noite aqui com os amigos, com esse ultimato do Rodrigo, né, que me alcançou hoje de tarde. Graças a um cacoete de advogado. Ontem, em antecipação de tutela, fiz a janta ontem, né? Ganhei a liminar, hoje pude comparecer. O doutor Henrique quer fazer uma referência aí, doutor? Eu acho que eu só vou piorar Que a qualquer Vitória coisa. eu acho que eu estou esperando Não, agora. é igual Hein? hoje. Quer mandar um beijo pra Vitória? Eu acho que eu vou só me complicar. Sempre um beijo pra namorada, né? Já mandei ao longo do dia aí, mas né, já tive a oportunidade de fazer o meu papel de namorado fofo, querido. Espero, né? Pelo menos. Gente, né? O cara não Vitória, tem... escreve pra nós aí depois. O Pode cara, ser inbox. o cara não Vitória. tem o look, não tem nem o corpício, tem que ser fofo, né? Tem que caprichar no... Doutor Ivan, por favor, tá bom. Meu ponto final poderia ser diferente, né? Em primeiro lugar, que a minha filha não queria me deixar ouvir, queria brincar comigo ela queria antes. namorar contigo, Ela filha. queria hoje que eu viesse. Pai, vamos brincar. Eu disse, pai, papai tem que ir pra TV. Não, pai, fica, vamos brincar. Então, filha, vai ter um beijo do papai e um beijo especial pra Simone, né? Hoje é o nosso dia, todos os dias é o nosso dia, né, amor? Dia dos namorados. E obrigado pelos presentes que tu me deu. Né, essas duas filhas, Linda, Maitê e a Marcela que está chegando aí. Um beijo. Muito bem. Doutor Márcio Guerreiro. Muito boa noite a todos. Como eu já tinha conversado antes com vocês, lá em casa a gente não se apega muito a datas fixas e Verdade. especiais, né? Mas não podemos sair da convenção social também, então um feliz dia que já passou, Dia dos Namorados para Não, minha é que esposa. agora que começa pra um ti, grande tá, beijo. ela tá esperando em casa. Ela está esperando em casa, mas essa hora certamente ela está dormindo. Ela acorda ali, ela bota ali o Pragmaticamente. despertador uns 10 minutos antes de eu chegar. No oferecimento Central de Alarmes, Mercator Feiras e Eventos, Brown Móveis, Sebratel e Lucfer Fechaduras, a gente fica por aqui, mandando um beijo à minha esposa Simone também, não vou sair desse protocolo, doutor Márcio, mas um feliz Dia dos Namorados para todos os casais de namorados mundo afora.